multiplicação de riqueza já seja posta de lado. Mas o Dr. Carvalho da Silva disse recentemente que é preciso, eu vou citá-lo, um plano de desenvolvimento para o país, aliás, também o apresentou aqui, um caminho novo que passa pela desinstalação de uma certa burguesia que se apoderou da riqueza coletiva. Quem é esta certa burguesia? Andam aí. Quem são? Se nós formos ver quem é que está, quem usufrui das parcerias público-privadas, quem usufrui dos... Está a falar de grandes grupos económicos? Quem usufrui... Os acionistas concretos. Os grupos não são uma abstração, nem a banca é uma abstração. Tem acionistas concretos. E, em regra, os grandes acionistas da banca são também os grandes acionistas dos grandes grupos económicos. E, em particular, até dos bens não transacionáveis, que são aqueles que têm feito a maior acumulação de riqueza. Mas se nós formos ver onde foi desaguar o dinheiro, né, dos desvios dos orçamentos das obras públicas e de muitos outros licenciamentos. E se nós formos ver, como aliás, por exemplo, diz figuras insuspeitas, como o João Salgueiro, de o que é que resultou, em termos de ganhos para alguns, desta política do cimento armado, rotundas e autoestradas durante muitos tempos. Era uma coisa curiosa, fazer-se uma tese de doutoramento em Portugal analisando o número de rotundas que o país tem. Isso é bom para o social Carvalho da Silva. E o número de rotundas e as estratégias associadas às rotundas e às desativações do setor tem produtivo. A ver com as câmaras, com as autarquias. Se nós formos ver quem ganhou com os fundos comunitários, né, que alguns evaporaram-se, quem ganhou com negócios de desativação do setor produtivo em Portugal. Doutor, deixe-me só dizer uma coisa. Está a falar de um grupo, um conjunto de grandes grupos económicos. Não são grupos económicos, são pessoas concretas. São pessoas concretas que estão nesta sociedade, que vão continuar a estar. Estamos num sistema que é o sistema capitalista e, portanto, também não estou a dizer metam-se no campo pequeno, não é nada disso. Têm que estar aí. Mas há uma coisa, sabe, Fátima, que aqui é indispensável. Para criar... Nós não saímos de certos bloqueios sem uma governação com autoridade moral e ética. Qual é a sua alternativa de modelo social? Disse que não, enfim, que não está a dizer que se metam no campo pequeno, mas quer que esse tipo de gestão do país e essas pessoas saiam fora. Eu estava a dizer que... Qual é a sua alternativa de modelo social? Social e económico. Uma governação com mais autoridade ética, moral, que apresente valores, que não minta ao país, que não andem apenas no taticismo político, como nós temos assistido. Mas em toda a Europa sabe que o modelo de capitalismo que está subjacente neste momento na Europa comunitária é assente justamente nesse tipo taticismo levado ao extremo, mas por as agências de rating, sim, mas as agências de rating são globais depois e agora os grupos económicos. É provável que nos levem para sítios muito... Como seríamos governados em Portugal, Dr. Carvalho da Silva? O que seríamos governados, eu repito, nós estamos num sistema, não estou a fazer nenhuma proposta de ruptura com esse sistema, mas sim de reformas significativas e posso acrescentar mais. Eu sei que alguns pertencentes àquilo que classifico de uma certa burguesia que se instalou e se apoderou da riqueza, mas essa é apenas uma parte do problema, mas alguns desses, perante uma governação que tivesse autoridade, que dinamizasse a capacidade dos portugueses, que responsabilizasse os portugueses e portuguesas num processo de desenvolvimento, que fizesse participação, que respeitasse as opiniões das pessoas, eles próprios, muitos deles... Teriam lugar. Teriam lugar e empenhar-se-iam até na resolução dos problemas. Também não tenho dúvida quanto a isso. Mas há aqui um processo. Há uma outra questão que não podemos iludir. É que nós portugueses, o país é neste momento alvo de um processo de roubo internacional. Não é apenas... o desvio não tem sido apenas no plano nacional. Eu costumo dizer que um dos dramas, e no nosso país muito em concreto, é que se instalou o roubo legal. Há uma série de desvios de bens que se faz dentro da legalidade, não é? Os grandes roubos são legais. Está a referir-se às agências de rating e à escalada dos juros. Essa é a parte internacional. Doutor, vamos ter que acelerar porque a situação do país é de facto muito grave, urgente. Exige aceleração. O senhor exige aceleração. O senhor acabou de dizer que acha que o país já não tem mais margem para sacrifícios, que está à beira de uma convulsão social. No entanto... Eu não disse que está à beira de uma convulsão social, eu disse que está à beira de rupturas sociais. Referi-lhe aspectos da situação social, mas vejamos
depois no plano do emprego, até para chegar a... Vamos utilizar essa expressão, à beira de rupturas sociais. O senhor é um líder carismático do sindicalismo português. Até que ponto é que está disponível e disposto, através da Central Sindical da CGTP, para tentar controlar esta situação? O que é que vai fazer a CGTP? Até onde? Não é controlar, é ajudar a resolver. Exatamente, até onde? Primeiro, criando esperança e confiança nas pessoas. Falando verdade, mobilizando-as, dizendo que isto não é inevitabilidade, há caminhos alternativos. Eu ainda neste fim de semana encontrei-me com um conjunto grande de dirigentes de movimentos ligados aos precários, a diversas organizações que estão aí, os dos bolseiros, dos arquitetos e muitas outras que estão aí. E estive a trocar impressões com eles numa reflexão na tarde de sábado, e uma das coisas que lhes dizia é a importância deste movimento de reação da juventude, dizer nós temos direito a uma vida melhor, intervir neste tempo de eleições, trazer conteúdos para a agenda política, ter intervenção, trazer os seus problemas ao esclarecimento da sociedade, ao questionamento, e depois desejo muito, e também deixo o apelo a que votem, não é? Porque é preciso a democracia para ter vida, precisa de participação dos cidadãos. E nesse caso da votação, já agora, faz diferença a execução do pacote de austeridade da Troika ou do empréstimo, faz diferença ser feita pelo os dois partidos do arco da governação, PS e PS? Ou não? O que digo neste momento é que é preciso lutar por alternativas. Há diferenças ou não? Neste momento há sempre diferenças, mas não fiquemos a ver o pormenor. A questão é de fundo. Nós não vamos sair dos bloqueios em que estamos se nos aplicarem receitas iguais à Grécia ou à Irlanda ou outras que estão para aí a ser desenhadas. Por aqui não saímos. Há pouco a Fátima colocava a questão, mas isto é a receita que está a ser aplicada na União Europeia. Pois, mas é por isso que a União Europeia está como está. Caminha para uma situação desgraçada, para uma situação em todo o caso de desagregação perigosa. A solidariedade tornou-se uma palavra vã, não tem significado, não há um mínimo de visão estratégica e a União Europeia continua a olhar o mundo com sobranceria, o que é uma loucura, não pode ser assim, não é? Está submetida a todo este processo de agiotagem no plano internacional e não toma uma iniciativa e segue a negação daquilo que eram os seus compromissos. Mas, doutor, mas em todo caso, o senhor reconhece ou não que o país consagrou um conjunto de direitos e garantias sociais para os quais não tinha sustentabilidade económica? Isso não é verdade. Isso não é verdade. A questão tem que ser vista ao contrário. Que é isto, como é que quais os nossos melhores indicadores de desenvolvimento ao longo da vivência em democracia, depois de 74? E nós vamos ver, foi o indicador da saúde, extraordinário, fomos um exemplo no mundo a galgar lugares no ranking das condições de saúde. Foi na educação, apesar de mantermos atrasos, mas damos um salto extraordinário. Foi nas infraestruturas, não é? Foi um conjunto. E como é que isso só obteve? Porque se apostou nos direitos sociais, porque se construiu uma sociedade mais humanizada, um desenvolvimento mais sustentado. Essa ideia de que o problema é o Estado, né? Eu até registrei uma frase Mas é no Estado que, de certa forma, consegue controlar um pouco melhor aquilo que são as lutas laborais. Não, mas a questão é esta, é que nós não nos desenvolvemos por ter meia dúzia de ricos. Nós desenvolvemos-nos. O conceito de desenvolvimento, que é um conceito polissémico, só pode ser utilizado quando vemos as condições concretas em que os portugueses vivem. E nós avançamos muito. E avançamos porque apostamos nisso. Eu registrei, e tomo a liberdade de o referir, porque já me fez isso também na minha ausência, mas uma entrevista deste fim de semana do Medina Carreira que diz: o Partido Estado, e estou a citar, tem 6 milhões... são 6 milhões de portugueses que recebem dinheiro do Estado e não há governo que toque nisso. Desempregados, reformados, funcionários públicos, são 6 milhões. Mas o que é que queremos? Que sociedade queremos? Mas nós queremos um país visto com a ótica do Salazar, que apenas olhava para as finanças públicas? Ou queremos e que não cuidou da literacia, que não cuidou da saúde, que não cuidou das infraestruturas do país, que não cuidou do desenvolvimento, que nos colocou num nível de atraso incrível?
Ou nós queremos um país desenvolvido em que a economia serve os portugueses? A questão do Medida Carreira também se coloca de uma outra maneira. Quem é que sustenta esses 6 milhões? Essa é outra questão. Essa é outra questão, porque ele depois diz, não é? Não há quem sustente isto. Ninguém toca neste setor, só o Fundo Monetário Internacional. Ele não percebeu o papel do Estado Social e diz, quem sustenta isto? Não, porque é que ele não interroga quem é que levou a grande fatia, quem viveu com mais do que lhe pertencia ao longo destes anos? Quem desativou o setor produtivo? Quem se utilizou das capacidades produtivas e da riqueza que foi gerada de forma desmedida? Quem acumulou riqueza? Essa é que é a questão. Porquê é que o país é o país mais desigual na distribuição da riqueza no conjunto dos 27 europeus? A questão, por exemplo, já agora no mesmo jornal vai haver um outro artigo, não é? Que faz uma referência a um grande economista português, que é o professor João Ferreira do Amaral, que é inquestionavelmente um grande economista, e ele diz, não é? Ou melhor, é citado, que o problema de Portugal não é os salários, nem é a proteção social, é que a entrada na moeda única, a entrada no processo europeu, nós não fizemos uma verdadeira discussão. Ele disse na altura, não foi agora, disse já na altura. E disse em 2002, Dr. Carvalho da Silva, em 2002 que isto... Eu termino, mas deixa-me terminar o raciocínio, que é, ele disse que estas imprecauções e não tratamento daquilo que nós devíamos tratar provocavam uma perda de competitividade da economia de 20%. O problema não é os salários. Nós não nos esqueçamos que temos uma taxa de atividade idêntica aos países que têm maior taxa de atividade do norte da Europa, incluindo com uma grande participação das mulheres, não é? Incluindo isso. Nós trabalhamos mais horas que a média europeia. Nós temos trabalhadores com provas dadas no plano nacional e no plano internacional, não é? De excelentes trabalhadores. Aliás, quando dizem a Europa agora ajudar Portugal, os portugueses ajudam a Europa há décadas. Soutor, imigrando, estamos etc. confrontados com uma situação muito urgente. E temos empresários que são capazes Vai haver certamente também, decisões que podem ser até, se não automáticas, quase automáticas, por via do empréstimo que estamos a contrair. A pergunta é, o senhor vai ou não promover, já falou aí na questão da esperança, nas propostas alternativas, mas como é que a CGTP qual vai ser a atitude da CGTP neste contexto? Vai para a rua, vai fazer protestos ou vai tentar controlar e minorar essas situações? Nós temos tido uma atitude extraordinariamente construtiva no país. E eu quero dizer, os sindicalistas, e conheço ao longo da minha vida sindicalistas com um enorme sentido de responsabilidade e de conhecimento da sociedade. Os sindicalistas não têm que ter nenhum complexo de inferioridade. Aliás, devo dizer que eu também assumo essa posição. Também já estou cheio de ver na sociedade tentativas de secundarização dos sindicalistas e mesmo de não reconhecimento de outras coisas. Mas não respondeu à minha pergunta. Não, o que eu digo é chamar a atenção e ser solidário com os desempregados. Chamar a atenção para o desemprego, ser solidário com os desempregados. Criar fatores de solidariedade na sociedade portuguesa. Solidariedade entre as gerações. Não deixar que as pessoas sejam vencidas pelo desânimo. Não deixar que as pessoas sejam encostadas à parede e se tolham na sua desgraça. Vamos ter greves gerais? Vamos ter manifestações de rua, sim ou não? Precisamos de ter um enorme esclarecimento e uma enorme mobilização, não apenas dos trabalhadores e trabalhadoras, mas de todo o povo português, de todas as gerações, de debate sério e de procura de caminhos alternativos, porque já vimos que com pacotes de austeridade vamos de mal a pior. Sempre que vem coloca-nos pior do que o anterior. Cá estaremos para fazer também esses debates no Serviço Público de Televisão. Dr. Carvalho da Silva, muito obrigada por ter estado esta noite connosco. Foi um prazer. Nós voltamos amanhã, Portugal e o Futuro, com General Ramalho Yanes. Muito obrigada, Dr. Carvalho da Silva. Foi um prazer.